Mídia perdida é um conceito extremamente popular na internet. Você com certeza já se deparou com algo na qual acabou sendo perdido com o tempo, seja uma música, um vídeo, um filme e por aí vai. Eu mesmo já fiz um vídeo de iceberg super bizarro, comentando sobre jogos Lost Media, apresentando projetos famosos que foram cancelados e também jogos obscuros que foram esquecidos com o passar dos anos até se tornarem perdidos. E entre esses jogos se encontra o tópico deste vídeo, Taiwan 2001. No vídeo de iceberg eu comento que ele é uma espécie de sucessor espiritual do Hong Kong 97, só que ao invés de usar o contexto do conflito entre China e Hong Kong, ele usa a briga entre China e Taiwan. Na época do vídeo, o link de download do jogo estava quebrado e o que restavam era apenas esses prints que apresentavam o jogo como praticamente uma cópia de Hong Kong 97. Mesma câmera, aparentemente mesma gameplay e tão mal feito e cagado quanto o seu antecessor. E o assunto meio que ficou por isso, não existiam muitas informações disponíveis sobre o tópico e eu não podia me aprofundar muito nele porque eu ainda tinha mais 1 hora de tópicos para abordar no vídeo. Porém, alguns dias após o upload do iceberg, um inscrito me manda pelo Insta que Taiwan 2001 finalmente havia sido encontrado e estava mais uma vez disponível para download. Então eu comentei no meu vídeo que em breve eu estaria falando sobre o jogo do mesmo jeito que eu já havia feito com Hong Kong 97. Só que esse em breve demorou uns 7 meses para acontecer. Desculpa, gente, eu tava muito ocupado me traumatizando nesse meio tempo. Mas graças ao meu último vídeo analisando um jogo de terror brasileiro sobre creepypastas, o meu interesse por jogos esquisitos e mais obscuros acabou voltando. E finalmente resolvi tirar da minha gaveta empoeirada esse projeto. Então hoje vamos ver o que é esse tal de Taiwan 2001. Antes de comentarmos sobre o jogo em si, é necessário saber a sua história na internet, suas inspirações e eventos históricos que o jogo usa como base. É difícil traçar a origem de Taiwan 2001. Em minhas pesquisas eu não consegui encontrar o ano de lançamento do jogo. O 2001 no título poderia ser um indicativo do ano de lançamento, porém eu acredito que seja uma referência ao ano em que o jogo se passa, assim como Hong Kong 97, que por mais que tenha sido lançado em 1995, se passa no ano de 1997. E por falar em Hong Kong 97, apenas olhando para as imagens de Taiwan 2001, fica bem clara a inspiração vinda da obra de Kowloon Kurosawa. Diferente daqui no ocidente, que o jogo ficou mais famoso graças ao surgimento do YouTube Poop e youtubers de review que surgiram na mesma época, Hong Kong 97 tinha uma certa fama no oriente desde o seu lançamento, muito por conta da sua alta dificuldade, escrita terrível, conteúdo gráfico e principalmente a mensagem anti-chinesa presente no jogo. Tudo isso influenciou a Kusosoft no desenvolvimento de Taiwan 2001. E uma curiosidade gigatônica, Kusosoft se traduz para merda, além de ser uma referência a Rapsoft, nome usado em Hong Kong 97. A mensagem claramente anti-chinesa na obra de Kurosawa com toda certeza inspirou a própria Kusosoft na sua sátira, considerando o conflito em que a China e Taiwan vivem até os dias atuais. E aqui eu preciso explicar algo que estava ausente no meu vídeo sobre Hong Kong 97, que é a disputa entre Hong Kong e China, o que é bem estranho eu não ter comentado na época, considerando que é a temática do jogo. Tentando simplificar da melhor forma que eu consigo, o conflito entre China e Hong Kong começa desde 1898, quando a região foi dada ao Reino Unido após a sua vitória contra a chinesa dinastia Qing, no que é chamado de Guerra do Ópio. Por conta da sua derrota, a dinastia teve que ceder o território de Hong Kong para o Reino Unido, com esse reinado dos britânicos durando até o ano de 1997, quando a região voltou a ser de posse chinesa. E aqui existe a grande tensão entre os dois territórios que levaram à criação de Kurosawa. Por mais que Hong Kong faça parte do território chinês, ele continua sendo o que é chamado de região administrativa especial. Em resumo, Hong Kong faz parte do território chinês, mas continua tendo um governo independente, com sua própria cultura, costumes, população e principalmente sistema econômico. Porém, aqui se instaura o conflito de interesses entre as duas terras. China enxerga Hong Kong como seu território, todos que nascem na região são cidadãos chineses, enquanto os habitantes de Hong Kong sempre se enxergaram como uma terra britânica, principalmente pela colonização dos europeus, mas também pelo uso do capitalismo como sistema econômico, o que obviamente se opõe ao sistema socialista usado pelo governo chinês. A mensagem contra o sistema chinês presente em Hong Kong 97 se deve às tentativas do Partido Comunista Chinês de unificar os dois territórios, essa tentativa que gerou a Declaração Conjunta Sino-Britânica de 1997, na qual transferiu a posse do território do Reino Unido para a China, e aqui se instaurou uma grande tensão entre as regiões. Habitantes de
Hong Kong, que até então possuíam cidadania inglesa, eram agora oficialmente considerados chineses, mesmo que fosse contra a sua escolha. E com o passar dos anos, essa junção gradativa gerou uma grande paranoia dentro da população de Hong Kong, temendo que o governo chinês estivesse tentando unificar tudo, seja sua cultura, até mesmo o sistema econômico. E muito disso é visto em Hong Kong 97. A vilanização, por assim dizer, do povo chinês vem do medo de Hong Kong em perder a sua identidade, com o povo do território não se enxergando como parte da China, mesmo que isso vá contra o que o país pensa. Eu sei que isso foi um resumo bem resumido da turbulenta relação entre China e Hong Kong, mas eu tentei fazer o meu melhor em explicar tudo. No fim do dia, eu sou um moleque idiota que faz vídeos sobre coisa estranha na internet. Geopolítica não é o meu forte. Então, caso eu tenha errado em algo ou não tenha comentado algo importante, por favor me explique nos comentários. Qualquer adição é extremamente bem-vinda. Explicando a situação entre os dois e a sua grande influência no jogo de Kurosawa, fica bem mais claro os elementos vistos em Taiwan 2001, na qual é uma paródia de Hong Kong 97, na qual já era uma paródia da indústria de videogames da época. Mas mesmo assim, a linguagem do jogo claramente contra o governo chinês é respingada em Taiwan 2001, país que também possui seus conflitos com a China. O conflito entre os dois países começa desde 1911, quando a China Imperial chegou ao seu fim, assim surgindo a República da China no ano seguinte. Porém, essa república possuía dois lados em conflito, o Partido Nacionalista Kuomintang, ou conhecido como KMT, e o Partido Comunista liderado por Mao Tse-tung. Essa disputa entre os dois partidos chegou ao fim em 1949, quando o Partido Comunista conseguiu vencer o conflito, assim criando a República Popular da China. Após a derrota, o Partido Nacionalista fugiu para a ilha de Taiwan, na qual já havia voltado a ser território chinês em 1945. Até o ano de 1987, a KMT governou sob lei marcial pelo líder Chiang Kai-shek, até que no final dos anos 80, o seu filho e sucessor, Chiang Ching-kuo, abriu o país para a democracia, com a sua primeira eleição presidencial ocorrendo no ano de 1996. Então, olhando por essa ótica, Taiwan é um país independente originado pelo conflito entre dois partidos políticos gerados a partir do surgimento da República da China no ano de 1912. Porém, não são todos que enxergam Taiwan como uma terra independente. O Partido Popular Chinês continua vendo Taiwan como um território pertencente à China, mesmo não tendo seu domínio desde o século XIX, quando a terra foi anexada pelo Japão após o conflito sino-japonês, e que mesmo tendo assumido a posse da ilha após 45, o Partido Popular Chinês nunca exerceu poder algum em Taiwan. Então está aí a explicação. Taiwan é um país independente com um governo, população e sistema econômico totalmente divergentes da China. Em teoria sim, mas não é bem o que acontece na prática, já que por conta da pressão do governo chinês, Taiwan não é considerado como um país independente pela grande maioria dos países pelo mundo, sendo até mesmo excluída das Nações Unidas, muito por conta da pressão feita pela China. Mas isso não muda o fato da população taiwanesa se considerar independente, na qual gerou um grande ressentimento em torno da China, na qual ainda os vê como uma província rebelde. Aqui se vê algumas semelhanças em relação ao conflito de Hong Kong, ambos se enxergam como territórios independentes e separados do país na qual estão localizados. Pode-se dizer que graças a essa mensagem ressaltada em Hong Kong 97, a Kusosoft se inspirou no próprio conflito entre China e Taiwan, na qual levou à criação dessa paródia. No fim, é bizarro ver como duas paródias bobas possuem um background geopolítico tão extenso. Eu só espero que eu tenha feito o mínimo de justiça tentando resumir esses conflitos tão complexos. Mas se por um lado eu sou péssimo em tentar explicar conflitos de países do outro lado de onde eu moro, por outro eu me dou um pouco melhor quando se trata de mídias perdidas, na qual era o estado em que Taiwan 2001 se encontrava. Enquanto Hong Kong 97, mesmo tendo uma distribuição bem mais limitada, sendo vendido em mídia física por um sistema de backup na qual usava floppy disks, ainda conseguiu vender o suficiente para ganhar notoriedade no cenário mais underground, o que foi diferente de Taiwan 2001. O jogo era disponibilizado para download no site da Kusosoft. Além do link para download, o site também apresentava algumas screenshots do jogo. Infelizmente, com o passar dos anos, o link de download presente no site acabou ficando quebrado, transformando o jogo em uma mídia perdida. E mesmo com recursos como o Wayback Machine, o link continuava inutilizável. Com o passar dos anos, o jogo continuava sendo procurado e citado por diversas pessoas diferentes, como essa entrevista do próprio Kurosawa para um site japonês, onde é comentado tanto sobre Hong Kong 97 quanto Taiwan 2001. Eu só acho engraçado o vídeo do Sr. Wilson também sendo usado de referência. Existem diversos outros exemplos de sites em volta do mundo comentando sobre a existência do jogo, até mesmo pedindo para que ele fosse encontrado. Vários lugares como o subreddit de Lost Media se mobilizaram para encontrar o jogo, e após anos de procura, finalmente tivemos ele em nossas mãos no final de 2023, quando um usuário do Internet Archive, Andrew Varial, recebeu um e-mail de Kite, pseudônimo do criador de Taiwan 2001.
2001. Nesse e-mail continha o arquivo zip do jogo, esse que foi postado no Internet Archive. E então, finalmente com o jogo em nosso alcance, podemos ver do que se trata esse jogo perdido por anos e anos. E ele é a mesma merda do Hong Kong 97. Pra não dizer que é a mesma coisa, eu vou afirmar que ele é um pouco pior. Trate isso do jeito que você quiser. A gameplay é idêntica ao que vimos em Hong Kong 97. É um shoot 'em up. Você vai de um lado pro outro atirando inimigos, na qual também atiram projéteis em você, ficando nesse looping até aparecer o boss que, após eliminar ele, o jogo reinicia. Eu estou sentindo um grande déjà vu. O jogo claramente não esconde ser uma paródia. Os sprites são apenas imagens estáticas. O nosso personagem é cercado por um fundo verde que nos permite colocar várias coisas legais em volta dele. Os inimigos são praticamente irreconhecíveis. Tem esses mano de regata que passam atirando, um motoqueiro que também tem um fundo verde, seja lá o que esse treco preto passando é, e uns mano esquisito que atravessam a tela inteira igual aqueles cabaços do Hong Kong 97. Quando morremos, somos apresentados essa tela de game over, e pra quem está se perguntando o porquê de eu não ter censurado ela, é que diferente de Hong Kong 97, que apresenta um cadáver real na sua tela de game over, Taiwan 2001 segue por um caminho diferente e só mostra uma imagem super saturada de um manequim usado para treinamento de RCP, ou como é chamado por quem entende do que está falando, reanimação cardiopulmonar. E é sério, olha a cara desse manequim. Até agora eu omiti a trilha sonora do jogo e por um bom motivo, pois imagina jogar esse treco por 1 hora escutando apenas isso. Esse arranjo de sons extremamente desconfortáveis e rompedores de tímpanos é um cover extremamente mal feito de uma cantiga popular taiwanesa. Essa que tem o nome de A Imagem do Futuro é Clara, que de acordo com as minhas pesquisas, é uma versão taiwanesa da canção Old MacDonald Had a Farm. Mas é claro que com essas notas excruciantes e pavorosas de se escutar, fica difícil enxergar qualquer tipo de semelhança entre elas. Tá, mas o jogo é só sobre matar uns sprites aleatórios? Não tem um enredo? Aí é que você se engana, meu caro telespectador. Assim como o jogo em que ele se baseia, Taiwan 2001 possui uma rica e complexa história. Vamos ver o que a tela de início nos informa. O ano de 2001 chegou. Um rebanho de malditos feios estão fugindo do continente. As taxas de criminalidade dispararam. Portanto, o governo de Taiwan chamou Wang Shoumin, parente de Wang Shouwen, para o plano educacional dos continentais. Min é um especialista em etiqueta. Reformar todos os 1,2 bilhões de pessoas. Contudo, na China continental, havia um projeto secreto em andamento. Um projeto para transformar o capturado Wang Shouwen em uma arma definitiva. É Hong Kong 97 de novo, palavra por palavra, letra por letra. Porém, ao invés de termos a presença do irmão perdido do Jack Chan e de Tong Xiaoping, somos apresentados a outras figuras, essas que são ligadas ao país de Taiwan. O protagonista tem o nome de Wang Shoumin, o nome em si não tem nada demais, mas o jogo deixa claro que ele é um parente de Wang Shouwen, na qual é supostamente baseado em um poderoso eunuco da dinastia Tang da China, esse mesmo que havia sido transformado em uma arma mortal pela China continental no jogo. O nome Wang Shoumin pode ser uma referência ao ator chinês Huang Xiaoming, mas nada é confirmado. Mais uma vez, nós temos o objetivo de eliminar os 1,2 bilhões de pessoas na qual habitam a China. Eu não sei o que esses jogos têm com a prática, que eu não posso dizer o nome caso eu queira que esse vídeo continue existindo, mas é estranho. E assim como Hong Kong 97, Taiwan 2001 possuía suas próprias referências à cultura e história de seu país, como fotos de fundo contendo o primeiro presidente da República da China, Sun Yat-sen, o presidente de Taiwan da época, Chen Shui-bian, e esse despertador, claramente uma propaganda taiwanesa para relógios. Além do visual em geral do jogo, como o sprite desse menino e dessa menininha, que aparentemente vieram de alguns livros taiwaneses. E isso é basicamente tudo sobre Taiwan 2001. O jogo em si, honestamente, não é interessante. Ele é basicamente uma paródia de um jogo que já parodiava a indústria de videogames. A sua gameplay é idêntica à de Hong Kong 97, incluindo a péssima jogabilidade, sprites mal feitos e, é claro, trilha sonora completamente demoníaca. Porém, a sua história e obscuridade fizeram a internet ficar fascinada pelo jogo. E é inegável que todo o seu background histórico, assim como o de Hong Kong 97, é bem interessante de se aprender, mesmo que tenha sido explicado por um idiota. Mas a pergunta que fica é, ele é realmente pior que Hong Kong 97? Bom, é na real a mesma coisa. Você joga por 1 hora, bate a sua cabeça na parede por conta da música, desmaia, e aí acorda esquecendo de tudo que aconteceu. Agora, triste mesmo vai ser quando eu jogar o jogo bootleg do Gato Félix. Já se passou 3 anos e eu ainda não esqueci disso.
Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo por completo. Caso tenha gostado do que viu, considere se inscrever no canal. Eu tenho vários outros vídeos do mesmo estilo, alguns mais bizarros do que outros. Queria agradecer aos membros do canal por me darem dinheiro pra falar sobre jogos que ninguém lembrava da existência. Queria também recomendar pra você que é inscrito o subreddit do canal. Caso você queira postar alguma fanart ou meme lá, eu sempre estou de olho nele. Então é isso, eu sou NZ e nos vemos em breve.